Queria começar falando, antes de falar sobre o seu canal, etc., falar sobre esse novo momento, né, da indústria cultural. Eu tenho 40 anos e quando eu era adolescente, no início dos anos 2000, tinha todo um otimismo em relação à internet, né, que as bandas poderiam finalmente se libertar das gravadoras e falar diretamente com o público. Não foi o que aconteceu e a lógica da indústria cultural ficou ainda mais presente, né? Ela só se modificou. E quem está no centro disso, na questão de música, é o Spotify. Eu queria que você comentasse um pouquinho nesse modelo de negócio do Spotify, por que ele é tão predatório? Então, o que que eu vejo, né? Eu acho que quando a gente analisa um sistema, eu lembro assim, quando eu comecei lá a baixar, né, eu baixava a música lá em MP3, aí surgiu, né, o Audio Galaxy, depois teve lá o Napster e ficou tudo solto, né? As gravadoras não conseguiram acompanhar esse momento e ficou tudo solto ali, né? Um monte de música solta, todo mundo baixando e eles não conseguiam controlar aquilo, e eles ficaram alguns anos sem saber o que fazer. Aí surgiu a tecnologia do Spotify, que é uma tecnologia muito interessante a partir do momento que você consegue, né, apertar um botão e aparecer uma música. Só que o que, que acontece? Nesse momento, muitas frentes perderam força e outras ganharam. Então teve gravadoras ali que se estabeleceram. Então Sony, Universal, Warner, elas ganharam muita força e aí eles conseguiram fazer essa parceria com o Spotify. Em relação aos artistas, eu fui uma espécie de semi-artista por um momento, e você percebe que quando você essa pessoa que produz arte, você está ali seguindo, né, um certo limbo. Antes era uma oportunidade com a gravadora, de repente não tem mais essa oportunidade. E aí quando o Spotify se junta com as gravadoras e cria um cenário, né, novo ali de dominação, então o artista que fica ali, ele fica refém de um processo, né? Porque o que aconteceu? Se a gente pensar, tinha os estúdios eram o local onde se produzia a música. E depois de um momento, nem esse local começa a existir mais, começa a existir a coisa da IA também. O artista, ele está dando o seu, o seu, a sua base ali, né, a sua arte, para uma estrutura que, no final, não. Como é que eu vou explicar isso? Não, a sua própria arte, o seu próprio processo de trabalho, o seu legado, ele vira um refém ali, né, da gravadora que tem a sua base e vai continuar produzindo música. Então eu vejo que os artistas estão em uma posição muito ruim quando você pensa que as gravadoras se juntaram, elas estão se privilegiando, criando cada vez mais, criando cada vez mais ali, né, suas estruturas. A tela do Spotify tem só poucos lugares para você ver, né, um artista ali. É uma vitrine muito pequena se você parar para pensar. Então, se você é um artista pequeno, você não tem muita chance nesse processo. E tem a questão do pagamento também, né? Porque, por exemplo, mesmo que você seja uma pessoa que só ouve música experimental de nicho, aqueles R$ 30 que você paga para o Spotify não vão necessariamente para os artistas que você ouve, né? Tem toda Não, uma distribuição bem. exato. O modelo do Spotify é um modelo simplificado que eles chamam de pro rata. Eles poderiam ter um modelo Pro-Centric em que é assim, né? Eu pago lá meus R$ 30 por mês, meus R$ 15 por mês, e se eu escutei dois artistas, esse dinheiro, na minha opinião, deveria para esses dois artistas, né? Mas o que acontece é que vai tudo para um bolo, e aí se tem, sei lá, 2.000 fãs da Taylor Swift ouvindo música em loop, esse dinheiro vai para eles ali. E é claro que as gravadoras também têm um interesse em manter, né, aquele artista ali produzindo, né, gerando visualizações ali e tudo mais, porque para eles é muito mais benéfico, porque eles detêm ali parte das ações também das empresas, né? Então Uhum. acho que isso é um grande problema. Agora, se fosse o modelo Procêntrico, na minha opinião, seria muito mais interessante, onde, né, você ouviu dois artistas, então o seu artista recebe ali, né, proporcionalmente. E
todos, né, os modelos econômicos que regem aí o campo das artes, eles acabam influenciando a própria maneira de se consumir arte e de se fazer arte. Então você citou a Taylor Swift, ela tem uma questão que é regravar os próprios discos, né? Sim. Conta um pouquinho como que essa nova configuração da indústria cultural muda o jeito como a gente ouve música e o jeito como os artistas produzem essa música. Então, eu acho que é uma equação um pouco perversa quando você pensa que se eu sou um artista que quero criar músicas longas, você tem que criar uma música dentro de um roteiro de 3 minutos ali, você não pode passar muito tempo. A partir dos 30 segundos você começa a monetizar. Então, se você tiver uma introdução muito longa, quiser criar uma ambiência por muito tempo, e uma pessoa está ouvindo a sua música, caiu na sua música ali por acidente, né, você vai perder aquela pessoa, então você não vai conseguir ter a retenção. Então é igual a criação de conteúdo, né? Existe a fórmula da retenção, né, dos conteúdos curtos ali de Instagram. Demorou para começar, não falou exatamente o que a pessoa queria ali no começo, você vai perder aquela pessoa. E aí o tempo de retenção vai cair e aquele conteúdo vai deixar de ser distribuído porque ele não gera uma boa experiência dentro da plataforma. Então o Spotify está, né, preocupado com a experiência dentro do Spotify. Ele quer que você entre e consuma o Spotify, fique satisfeito, ou você veja bastante anúncio caso seja a versão gratuita. Então eu vejo que é um processo em que o artista ele começa a perder a sua arte pela arte, assim, ele começa a ter cada vez mais uma... Ele tem que ser mais um gerenciador de, sabe, analisar dados, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, para que ele consiga, é igual, sabe, trend de Instagram, que você vê assim, que de repente você vê um conteúdo e de repente você vê vários iguais, né? Começa a ter, porque aquilo dá certo, aquilo está engajando, aquilo está gerando view, está gerando like, está gerando seguidor, e no final acaba sendo um pouco isso, né? Então acho que é uma lógica muito ruim, assim. E o jeito como a gente consome essa música também, né? Perfeito, o jeito que a gente consome também. Porque a partir do momento que você tem tudo, uma experiência de um disco que tem aquela jornada de começo, meio e fim, ela perde, né, ela vai perder o sentido numa dinâmica em que você está, né, a ideia é consumir rápido e consumir bem. Eu acho que também outra coisa que acontece muito, não sei se você percebe isso também, se você escuta uma música, eu escuto o YouTube Music, não, eu escuto Spotify. Ele sugere uma próxima música, encaixa muito bem com o que Sim. você gosta. E ele meio que sabe o seu gosto musical, assim, claro que, né, quanto mais você escuta, mais ele adquire, mas mesmo que você esteja deslogado, ele meio que sabe, assim, fica impressionado, sabe, porque ele parece que entende já o que a nossa mente está buscando naquele som, sabe, que você ouviu anteriormente, se você selecionou aquela música, né, se você digitou a música e apertou aquela música, ele sabe já mais próximo que você está procurando na sequência, talvez. E isso fecha a gente para novas experiências, né? Então você não vai adquirir novas experiências de som porque você vai estar sempre fechado. Para eles não tem problema que você tenha uma experiência fechada, não é? Né? Eles não tem intenção que você expanda, né, seu vocabulário musical, algo do tipo, né? Então, infelizmente isso é ruim. E na questão do Spotify, tem uma notícia recente, né, que é a ligação do Spotify, do CEO do Spotify com a indústria bélica. O Sim. CEO do Spotify ele chama Daniel Ek. Ele também é presidente de uma empresa que usa inteligência artificial para criar tecnologias de guerra. O MUBI também entrou numa polêmica recentemente. O MUBI é uma plataforma de cinema, né, de filmes, mais filme de arte, filmes independentes. E teve uma empresa de capital de risco que fez um aporte de investimento muito grande para o MUBI, e essa mesma empresa fez um aporte de investimento para uma empresa israelense que cria tecnologia que está sendo usada no genocídio em Gaza. Eu não me lembro, tá? Eu posso estar errada, mas eu não me lembro, assim, de ter visto isso antes. Da indústria do entretenimento, um CEO de uma indústria de entretenimento tá ali, também ser CEO de uma indústria bélica. Isso é algo novo ou já existia? Então, essa do Daniel Ek eu fiquei sabendo na pesquisa do vídeo do Spotify, eu já tinha ouvido falar, né, do negócio lá dos mísseis lá e tudo mais, de drone, na verdade. E quando eu vi essa notícia, eu vi que é uma empresa de investimento, acho que é a Prima Matéria que ele investiu 600 milhões de euros nessa tecnologia. O pessoal do Spotify diz que é do Daniel Ek, né? Não é o Spotify que está fazendo isso. Então é um outro investimento, né, que ele está fazendo em paralelo. Então, mas isso gera um questionamento, né? Uma plataforma não deveria ser neutra, né? E claramente isso não está acontecendo. Então, né? Mas assim,
A gente pode questionar o Daniel Ek que apareceu numa notícia, mas eu não sei o que o Facebook está investindo nesse pessoal todo aí, né? Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg fala de, né, combater as mudanças climáticas, né? Agora não está falando tanto mais, né, depois que o Trump assumiu, mas muita questão de, vamos combater as mudanças climáticas, mas está andando de iate de 2 quilômetros de largura, né? Então tem tudo isso. A gente está nas mãos de um grupinho, essas empresas, né, que a gente acaba utilizando, tanto está nas mãos de umas pessoas bem complicadas, né, para dizer o mínimo. Tá virando cyberpunk, né? Talvez com menos neon um pouco. E falando nessa questão bélica, eu queria abordar um outro tema que você traz num dos vídeos, que é a questão palestina, né? Hoje a gente vê poucos artistas, né, dos artistas grandes se posicionando contra o genocídio em Gaza, e isso tem uma explicação que vem do próprio modo como as carreiras são gerenciadas hoje. Eu queria que você comentasse isso um pouco. Eu acho que tem muita da questão da autenticidade que vinha lá. Quando eu fiz esse vídeo, eu fiz a comparação do Vietnã, né, no caso Vietnã e o caso Palestina. Tinha muita coisa da autenticidade que o artista carregava mais. E, inclusive, isso junta com o vídeo que eu falo sobre o Kiss, que o Kiss perde essa autenticidade para botar maquiagem e fazer o show, né? Então, essa autenticidade, ela fazia muita parte ali do artista e, ao mesmo tempo, não tinha, assim, não é que era um mundo cor-de-rosa ali, né, um mundo arco-íris maravilhoso, mas era, se tinha repreensão ali, né, das gravadoras ou de outras entidades, ela não conseguia pegar o artista por completo. E hoje é muito mais tecnológico, é muito mais fácil você, né, diminuir o alcance de uma pessoa através dos algoritmos. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito daqueles contratos 360, né? Porque hoje a música vendida no disco não dá tanto dinheiro, então você tem que pensar 360 o artista como um produto completo. Então o artista também virou esse produto, né? Então ele não é mais aquela pessoa com aquela voz e aquela autenticidade da arte, da criação da música, né? Às vezes o artista nem cria letra, nem faz, né? Às vezes está ali mais para cumprir um papel estético ali, né? Mas esse contrato 360, quando você para para pensar, você tem o quê? Você tem streaming, você tem turnê, você tem venda de merchandising, você tem licenciamento para filme da Apple, por exemplo. Então, depende, e você tem parceria com os artistas também. Então, às vezes, você falando uma besteira, você pode prejudicar não apenas toda essa rede de, né, que cada uma delas tem uma estrutura e ao mesmo tempo o artista que você está trabalhando junto numa colaboração, alguma coisa assim, né? E não só falar besteira, né? Às vezes falar algo que precisa ser dito, como é o caso de Exatamente. agora. Isso, não, exatamente. Tipo assim, né? Então, essa coisa do medo, né? Esse medo de falar, é muito mais fácil você não falar porque tem risco, né? Tem muito risco de você, né, não falar, acaba sendo uma opção mais segura, né? Nesse caso. Tem até o caso do Massive Attack, né? Que é Aham. uma banda que tem se posicionado contra o Sim. genocídio, tirou suas músicas do Spotify e agora as músicas dele estão meio num limbo também, né? Porque existe a Sim. outra alternativa que é o Bandcamp, mas que é só para artistas independentes. Então, eles ficaram sem um lugar aí nesse ecossistema, né? O problema é essa coisa da facilidade, né, que o streaming dá pra gente, né? Então, no começo isso gera notícia, pode até ser bom para a banda de certa forma, mas depois de poucos meses todo mundo esquece, a gente anda no dia a dia e simplesmente você vai abrir teu Spotify e não vai ter lá aquele som, né? Assim como aconteceu com o Young também, né? Ali, acho que em 2018, com que o Joe Rogan lá no podcast começou a falar um monte de besteira, daí ele tirou as músicas do Spotify, depois voltou. Então, se a gente, enfim, se continuar dessa forma com essas grandes empresas mantendo, né, o controle da música, infelizmente vai ser assim. Mas apesar que as gravadoras também têm o controle, né, das músicas, então eles não têm interesse em trocar a plataforma. Então é uma situação aí bem complicada. Você vê alguma saída para isso? Ou saídas possíveis? Eu, eu não, sendo bem sincero, eu não vejo. Eu acho assim que a única saída, na minha opinião, seria ter algo que os artistas controlassem e tivesse uma força
real sobre isso. Só que os grandes catálogos que geraram a nostalgia nas pessoas e essa memória, né? Pô, eu ouvi lá o Michael Jackson, sei lá, eu ouvi a Tina Turner. Aquilo já era, né? Já faz parte ali do catálogo deles. Então, por mais que a gente faça uma coisa diferente, independente, esses catálogos que pertencem a esse pessoal todo não vai para lá, né? Então, teria que ter um corte aí que teria uma perda do processo do ouvinte, né? A experiência do ouvinte seria prejudicada. Então, né, esse é o problema que eu vejo, assim, é a detenção da arte pelas gravadoras. E não só isso, esse legado, né, eu estava tentando explicar na primeira pergunta, que o trabalho de todas as pessoas está virando informação, né, e essa informação vai virar, né, base para a criação de novas músicas por IA. E se a situação está ruim para os artistas hoje, eu acho que no futuro muito próximo as pessoas vão sentir saudade desse momento. Sendo bem sincero, eu acho que elas vão falar, caramba, em 2025 ainda estava bom, sabe? Isso é complicado, né? Eu até vi uma matéria no The Guardian faz um tempo que tem empresas que estão criando músicas utilizando IA. Aí eles sobem no Spotify e contratam robôs para ouvir essas Sim. músicas. Nossa, eu achei um nível de distopia, assim. Mas na verdade a gente já vive, né? Porque eu estava vendo uma notícia que diz que 55% de todos os textos criados hoje na internet são por IA. Então, assim, apesar que seres humanos estão consumindo, mas ao mesmo tempo tem um pouco consumindo esses conteúdos também e está gerando. Acho que tem aquele termo, né? Internet Internet morta. morta. É isso. A gente vai estar convivendo nisso, assim. Então, às vezes você acha que está vivo, mas na verdade está morto.